todos! Hoje venho falar-vos de um dos livros mais completos e bem elaborados que já li. Um livro que me surpreendeu do início ao fim, a ponto de eu o sublinhar inteirinho para vir falar sobre ele aqui para vocês. O livro é este, tem o título Os Homens Explicam Tudo para Mim, e além de me ter conquistado pelo título e pela sua capa fantástica, o seu conteúdo também é bastante pertinente. Ele é uma compilação de 9 ensaios escritos pela jornalista, historiadora e ativista feminista Rebecca Solnit. Este livro surgiu de uma situação que a autora viveu, referida logo no início do livro, em que num evento em que esteve presente, um homem passou a noite inteira a falar de um livro que ela deveria ler, que era um ótimo livro, sem lhe dar sequer a hipótese de ela dizer que na realidade ela era a autora desse livro. Coisa que ela tentou fazer durante toda a conversa, mas o homem não a deixou falar, pois contrapunha sempre com a sua visão e argumentos, até que no final ela conseguiu mostrar-lhe que o livro que ele falava tinha sido um dos livros que ela já tinha escrito e publicado, e que ela realmente entendia do assunto e não precisava que ele o explicasse para ela. Esta situação, que até parece cómica de tão constrangedora, acabou por dar origem ao termo mansplaining, que quer dizer homens explicam, ou seja, o hábito machista de alguns homens assumirem que, independentemente do assunto, eles possuem mais conhecimento, mais domínio do tema do que as mulheres, insistindo na explicação quando muitas vezes a mulher tem mais domínio do que o próprio homem. O livro está escrito numa narrativa circular e inteligente, com bastante embasamento teórico e muita ironia à mistura. A autora vai referindo as conquistas das mulheres que permitiram o avanço da sociedade até hoje e aquilo que ainda falta conquistar. Ela mostra-nos que o que vemos nas notícias por aí sobre a violência contra a mulher é só a ponta do iceberg e que precisamos realmente de ir mais fundo para compreender toda a estrutura social que realmente oprime as mulheres. Rebecca refere que, tendencialmente, em contextos sociais, domésticos, locais de trabalho, é frequente que as mulheres sejam colocadas em situações de perda de credibilidade e que isso vai somando e somando outros fatores até elas serem completamente desacreditadas quando, por exemplo, denunciam as violências a que estão expostas, as violências que vivem. Ao longo da leitura, a autora aponta casos de assédio, violência e até mesmo estupros em que as mulheres foram silenciadas e que os seus abusadores continuaram soltos e livres de qualquer acusação, muitas vezes deixando a mulher vista como a histérica, a louca, a mentirosa e até mesmo como a culpada por ter sofrido aquela violência. A autora aborda os diversos tipos de violência contra a mulher no espaço público, desde aquelas situações que aparentemente parecem banais, como o mansplaining, que eu referi anteriormente, até ao assassinato, feminicídio. E ela faz isso levando-nos, leitores, numa jornada para compreendermos que toda essa violência tem um denominador comum: o silenciamento das mulheres. A autora refere isso num excerto deste livro que eu vou passar a ler. A credibilidade é uma ferramenta básica de sobrevivência. A violência é uma maneira de silenciar as pessoas, de negar-lhes a voz e a credibilidade, de afirmar que o direito de alguém de controlar vale mais do que o direito delas de existir, de viver. Num dos ensaios presentes neste livro, ela usa até mesmo o psicanalista Freud como um exemplo claro dessa questão. Ela conta que no final do século XIX, Freud, ao analisar as suas pacientes e ao verificar que elas relatavam histórias semelhantes de abuso na infância por figuras masculinas, decidiu que na época era mais fácil explicar todas essas histórias como um desejo comum que todas aquelas mulheres tinham de algo que gostariam que acontecesse com elas. Esse foi o caminho mais fácil para Freud, mais fácil do que reconhecer que homens, pais, pudessem realmente abusar das suas filhas. Porque caso fosse dado como verdade, o psicanalista estaria a desafiar toda uma estrutura social para poder ajudá-las. Conforme o texto avança, Rebecca vai-nos apresentando algumas situações comuns do nosso dia-a-dia enquanto mulheres e outras que ela vai aprofundando e incluindo estatísticas assustadoras que nos provam a realidade dos temas tratados. Realidades que uma cultura patriarcal prefere ignorar. Ela parte do seu contexto abordando estatísticas dos Estados Unidos e ao mesmo tempo fazendo a ponte entre outros casos pelo mundo afora, alguns bem conhecidos e divulgados na mídia. Vou ler agora algumas dessas passagens de maneira a que vocês possam refletir sobre o impacto desta leitura. A cada 3 anos, o número de mortos é igual ao das vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001, embora ninguém declare guerra contra esse tipo de terrorismo. Em vez disso, o que nos dizem é que os homens norte-americanos cometem assassinatos, suicídios à razão de 12 por semana porque a economia está ruim.
embora também o façam quando a economia está boa. E há ainda as outras explicações sempre populares: problemas mentais, drogas e, para os atletas estudantis, lesões na cabeça. A pandemia da violência sempre é explicada por qualquer motivo, menos o género do agressor, a explicação mais ampla de todas. No mundo todo, as mulheres entre 15 e 44 anos de idade têm mais probabilidade de morrer ou de serem mutiladas pela violência masculina do que por câncer, malária, guerras e acidentes de trânsito, tudo somado. É interessante e assustador se pensarmos que estes textos foram escritos entre 2008 e 2014, mas que estas realidades não estão longe de nós nem extintas. A autora refere que a sociedade patriarcal é tão real e o machismo é tão forte que nós mulheres somos ensinadas a termos de nos defender, mas que não é ensinada aos homens que não devem atacar. E essa realidade reflete-se na educação. Mulheres são ensinadas a não frequentar certos lugares, a não vestir certas roupas, a não sair a certas horas da noite, quando o que realmente deveria ser ensinado eram os homens a não estuprar, a não agarrar contra a vontade, a não tocarem nas mulheres sem autorização, a terem respeito. Rebeca dá o exemplo de uma história de um homem em São Francisco que abordou uma mulher na rua e lhe fez uma proposta sexual. Como a mulher o rejeitou, ele sentiu-se no direito de a esfaquear. Vou ler agora uma passagem sobre isso para vocês terem noção. Em outras palavras, o homem viu ali uma situação em que sua vítima escolhida não tinha direitos nem liberdades, enquanto ele tinha o direito de controlá-la e de puni-la. Isso deve nos lembrar que a violência é, antes de qualquer coisa, autoritária. Ela começa com esta premissa: eu tenho o direito de controlar você. E esta é uma realidade mais profunda do que isso. As abordagens agressivas, desumanas a pessoas do sexo feminino não têm idade. A autora refere isso no livro. Vão desde crianças estupradas pelos próprios pais e educadores, até grupos de homens que violentam mulheres de 70 anos. E por isso mesmo ela aborda a importância de não fragmentarmos os acontecimentos, de percebermos os contextos de violência, de não ignorarmos mais isso, porque é uma realidade realmente assustadora. Vou passar a ler agora um trecho sobre isso que é particularmente forte. Um homem age com convicção de que você não tem o direito de falar, nem de definir o que está acontecendo. Isso pode significar apenas interromper você à mesa de jantar ou num congresso. Também pode significar mandar você calar a boca ou ameaçá-la caso você abra a boca, ou bater em você por ter falado, ou matá-la para silenciar você para sempre. Ele pode ser seu marido, seu pai, seu chefe ou editor, ou um estranho em alguma reunião ou num trem. Ou um cara que você nunca viu e que está com raiva de alguma outra pessoa, mas julga que as mulheres constituem uma categoria tão pequena que você pode substituir esta por aquela. Ele está ali para lhe dizer que você não tem direitos. É importante também referir que em nenhum momento a autora se posiciona contra todos os homens. Ela reconhece que existem sim homens que não propagam a violência e que não se encaixam nas estatísticas, mas simplesmente ela refere que existe um padrão comum de violência contra a mulher. A violência não tem raça, nem classe, nem religião, nem nacionalidade, mas tem género. Aqui quero deixar claro uma coisa: embora praticamente todos os perpetuadores desses crimes sejam homens, isso não significa que todos os homens sejam violentos. A maioria não é. Além disso, os homens, sem dúvida, também sofrem violência, em geral pela mão de outros homens. E cada morte violenta, cada um desses ataques é terrível. Eu acredito que da mesma forma que a autora quer que nós mulheres sejamos livres, ela também pretende que os homens possam usufruir dessa liberdade. Rebeca refere que existem sim homens engajados no feminismo que remam contra a maré e que buscam essa igualdade apoiando as mulheres também. E num capítulo particularmente interessante, onde a autora se debruça sobre o que de facto significa casamento igualitário, é possível vermos o que ela defende como igualdade de géneros num relacionamento, num casal. Para mim esse foi um dos capítulos mais importantes do livro e por isso eu vou ler-vos alguns excertos sobre essa temática. O feminismo possibilitou o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao lutar muito para transformar uma relação hierárquica numa relação igualitária. Um dos parceiros pode ter mais poder em diversos aspectos, mas de modo geral é uma relação entre pessoas que estão em pé de igualdade e, portanto, são livres para definir seus papéis. Já está na hora de fechar a porta bem fechada sobre aquela época e abrir outra porta,
pela qual possamos acolher a igualdade entre os sexos, entre os parceiros conjugais, igualdade para todos, em todas as circunstâncias. O casamento igualitário é uma ameaça, sim. Ele ameaça a desigualdade. É uma dádiva para todos os que valorizam a igualdade e se beneficiam dela. A igualdade no casamento é para todos nós. Pessoalmente fiquei impactada pela inteligência estrutural da escrita da autora, pela coragem que ela teve em debruçar-se sobre temas que muitas vezes escolhemos evitar e pela linguagem informal que nos cativa e nos faz querer ler este livro todo de uma só vez. Mas preciso alertar-vos de que estes ensaios não são de todo fáceis de ser digeridos, porque contém muita informação que particularmente para mim foi nova e com certeza para muitos de vós também será, mas que é necessária de ser lida, para que possamos entender o que realmente a luta feminista significa, o papel dos homens nessa luta e as várias nuances da violência contra a mulher, a origem dos diferentes termos, cultura do estupro, feminicídio, violência doméstica e outras análises que a autora faz, como por exemplo um ensaio que ela dedica completamente à escritora Virginia Woolf e outra aos escândalos sexuais de membros políticos. Tudo isto sem que ela deixe de nos mostrar a sua mensagem principal, que é uma mensagem de esperança, para que o nosso posicionamento como mulheres e homens seja a favor da justiça, do respeito pela individualidade, da igualdade entre géneros e que não sejam mais silenciados casos de violência contra a mulher. Que todas as pessoas possam ter voz para viver tranquilas. O caminho está a ser feito, mas ainda é longo, para que seja possível derrubarmos de uma vez por todas as estatísticas assustadoras. E todos temos um papel nisso, um papel de conscientização, e não podemos mais passar uma borracha por cima. Bem, eu espero que tenham gostado desta resenha literária, que tenha sido de alguma forma útil para vocês. Já sabem, não se esqueçam de deixar a vossa opinião lá em baixo nos comentários. Quero saber quem já conhece esta leitura, quem ainda não conhece mas agora ficou interessado em conhecer, e deixem o vosso like para dar uma força para o meu trabalho. E se tu és novo aqui no canal, inscreve-te e ativa o sininho para saber sempre que um novo vídeo entrar no ar. Até breve, beijo!